O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão, e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos, os espinhos cresceram junto e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem nem se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação, voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando, temos a alegria de celebrar os mártires coreanos André Kim Tae-gon, Paulo Chong Ha-sung e seus 101 companheiros. Nós estamos falando aqui de um grupo que foi martirizado, mas houve tantos outros martirizados antes e depois. Foram muitos os que, por causa de Cristo, foram martirizados na terra da Coreia. Nós até agora, em 2027, o Papa Leão vai para a jornada lá na Coreia do Sul, nessa mesma região de Santo André. Pois bem, os missionários, os cristãos chegaram à Coreia no século 17. No século 18 chegaram os primeiros missionários e a perseguição começou. Então muitos cristãos começaram a ser perseguidos. A família de Santo André, ela se converteu, era uma família de classe média, eram pagãos, eles se convertem e logo de início, Inácio, o pai de André, é martirizado. Então vocês podem imaginar a dor causada a esta família, com o pai sendo assassinado, mas eles sabiam que eles estavam buscando uma riqueza maior. Eles sabiam, e meus santos, nós precisamos também isso saber. Eles sabiam que não estavam buscando uma recompensa para este mundo. Infelizmente, está assim, de cristão, buscando Cristo com segundas intenções. Isto é, buscando Cristo porque quer ser abençoado nesta vida, buscando a Cristo para ter uma vida tranquila, para alcançar um emprego, para alcançar o amor da sua vida, um bom casamento, para ter filhos, para pagar as contas. Eu não estou dizendo que você não possa pedir.
Só estou dizendo que a sua busca por Cristo deve ser desinteressada. Isto é, eu busco Cristo por Cristo. Ele é a minha recompensa. Eu busco Cristo para estar com Cristo, e para estar com Cristo aqui neste mundo e por toda a eternidade. Então nós precisamos pedir a nosso Senhor que misericordiosamente vá purificando as intenções do nosso coração, para que nós o busquemos pelas razões corretas. Porque senão, no fundo, nós estaremos buscando as coisas. Cristo é apenas a condição para alcançá-las. O que eu quero é ter saúde, então eu procuro Cristo para que me dê saúde. O que eu quero é ter uma vida tranquila, então eu procuro Cristo para ter uma vida tranquila. O que eu quero é uma boa família neste mundo, por isso eu procuro Cristo, para que Ele me dê sabedoria para escolher um companheiro, uma companheira correta, boa, bom, para que eu possa formar a minha família. Percebe que existe de verdade este perigo? Então, no início, sempre que nós celebramos um mártir, mais do que nunca isso se evidencia. Por quê? Porque eles, de uma maneira explícita, eles mostram que Cristo é mais valioso do que a vida. Cristo é mais valioso do que a vida, e por vida que compreendamos todas as coisas boas que neste mundo possamos experimentar. Cristo é mais valioso do que tudo isso. Pois bem, então Inácio, Santo Inácio, pai de Santo André, foi martirizado, e André, que foi batizado com 15 anos, foi batizado grandinho, resolve entrar num seminário para ser padre. Imagine aqui, a família tem acabado de perder a família perdeu o pai, e agora o filho quer ser padre, quer ser sacerdote daquela religião que de alguma maneira causou a morte do pai daquela família. E Ursulina, a mãe, não se apega ao seu filho. Ele vai para a China, porque não tinha seminário na Coreia, não tinha como ser feito padre na Coreia. Ele vai clandestinamente, às escondidas, termina lá os seus estudos e retorna clandestinamente, como sacerdote, para a Coreia, para evangelizar os seus. E por que, meus santos, ele tem esta consciência de que ele precisa trazer Cristo para as pessoas, para os seus irmãos na Coreia, para os seus compatriotas? Porque ele não desfrutava daquela mentalidade louca que foi disseminada entre nós, homens e mulheres modernos. Qual é a mentalidade louca que se alastra? Que o que importa é ter religião. Que o que importa é ter alguma religião. Se você tiver alguma religião, tá bom. Que afinal de contas, Deus não é católico, né? Como assim? Deus não é católico? Jesus Cristo fundou a igreja é dele. Como assim Jesus não é católico? Ele não só é católico, como ele é o fundador do catolicismo. Ele é o fundador desta igreja. Como assim? Agora imagine se as pessoas, se os missionários pensassem que o que importa é ter Deus, o que importa é ter uma religião, independentemente de qual seja, nós seríamos católicos? Não, né? Porque ninguém iria sair da Europa, por exemplo, para evangelizar essas terras, porque se afinal de contas o que vale é ter uma religião. Santo André, antes de morrer, ele escreve uma carta que está na liturgia das horas, e eu trouxe aqui para que nós meditássemos um pedacinho dela, e ele diz assim:
Se, pois, nesta vida de perigos e miséria, não reconhecermos o Criador, de nada nos servirá ter nascido. Isto é, de nada valeu ter nascido se nós não conhecermos, se nós não reconhecermos o Deus verdadeiro. Continua. Já neste mundo, pela graça divina, pela mesma graça recebemos o batismo, entrando no seio da igreja e tornando-nos discípulos do Senhor. Então, que maravilha! Fomos batizados e entramos na igreja de Cristo, tornamo-nos discípulos do Senhor, mas trazendo assim o precioso nome de cristãos, de que nos servirá tão grande nome, se não formos de fato? Mas de que adianta ser batizado, se tornar cristão, se tornar católico, se nós não o formos de fato? E aí você compreende o que Santo André tem em mente, isto é, ele está aqui por ocasião desta carta, ele está sendo perseguido, ele está preso, e ele sabe que ali é a ocasião, naquele sofrimento, dele viver a sua fidelidade a Cristo. Aquele sofrimento é o, digamos, é o lugar apropriado, é o lugar privilegiado dele viver a sua fidelidade a Cristo. E isso, o mesmo se aplica a nós. Quando alguma dificuldade nos visita, quando passamos por alguma tribulação, aquele problema, aquele sofrimento, é a ocasião para nós nos unirmos a Cristo e vivermos profundamente a nossa fé. Mas a que é que somos tentados quando vem o sofrimento? De nós esmorecermos, de nós esfriarmos. Eu não sei qual é o seu sofrimento. Qual é a dificuldade pela qual você está passando? Cada um aqui mal sabe de si, mal vê as razões que o fazem sofrer. Mas você pode pedir a nosso Senhor a graça de sofrer com grandeza, de sofrer sem perder a fé, de não só não perder a fé, mas de crescer na fé com aquele sofrimento. Continua aqui. Seria inútil termos nascido e ingressado na igreja se traíssemos o Senhor. Melhor seria não termos nascido do que, recebendo a sua graça, pecarmos contra Ele. Então, essa consciência de que eu preciso ser fiel ao meu batismo, eu preciso ser fiel a Cristo na minha vivência batismal, eu preciso ser um católico de verdade. Pois bem, ele voltou como padre, voltou com 24 anos, foi batizado com 15, fez os seus estudos, voltou com 24 anos, um ano depois, foi preso e foi morto. Ele morreu com 25 anos, jovem. Imagine, com 25 anos, um sacerdote mais belo aos olhos de Cristo do que muitos sacerdotes, inclusive aquele que aqui está falando, com muito mais anos de padre do que ele. Mas por quê? Porque muito amor. Porque se uniu a nosso Senhor. E nós, quando olhamos então uma vida assim tão luminosa, tão bela, somos chamados a uma vivência semelhante. Então vamos lá, mesmo que você diga, padre, mas eu tenho medo disso pedir. Mas peça, diga, Jesus, eu quero te amar assim, eu quero te amar muito, eu quero te amar mesmo com o peso da cruz, eu quero te amar mesmo com o coração apertado, eu quero te amar com lágrimas nos olhos, eu quero aproveitar as situações difíceis da minha vida para que elas sejam um trampolim para te amar mais. Eu não quero que as situações difíceis da minha vida sejam uma ocasião para que eu me torne morno.
frio, tíbio, infiel, indiferente, distante. Não sei o que é que talvez as dificuldades da sua vida estão fazendo na sua alma, mas eu espero que nada disso esteja acontecendo, mas muito pelo contrário, que você esteja se unindo ainda mais a nosso Senhor, sabendo que o sofrimento, ele é uma permissão, no mínimo, é uma permissão de Deus, que se tornará uma ocasião para a sua purificação, ou para o seu crescimento, para a sua glória, para o seu crescimento no amor a nosso Senhor. E no mais das vezes as duas coisas, isto é, começamos nos purificando e depois vamos crescendo ainda mais no amor de Deus. Santo André, ele diz aqui algo parecido aqui na sua carta. Irmãos, lembrai-vos de que nosso Senhor, tendo fundado a igreja por sua paixão, ele a faz crescer pelos sofrimentos dos fiéis. Vou repetir. Nosso Senhor, irmãos, lembrai-vos que nosso Senhor, descendo a este mundo, sofreu inúmeras dores, e tendo fundado a igreja por sua paixão, tendo fundado a igreja pelo seu sofrimento, ele a faz crescer pelos sofrimentos dos fiéis. Jesus, pelo seu sofrimento, fundou a igreja e a faz crescer se utilizando dos sofrimentos dos fiéis. Santo Inácio de Antioquia, ele dizia que o sangue dos mártires era a semente de cristãos. Quanto mais cristão morria, mais cristão nascia. Isto é, mais pessoas se convertiam. Isto é, quando o nosso sofrimento se une ao sofrimento de Cristo, ele se torna milagroso, salvífico. Quando o nosso sofrimento, quando você, na sua dor, você diz: Jesus, eu te ofereço as minhas dores, eu te ofereço pela minha conversão, eu te ofereço pela conversão daqueles por quem eu rezo, eu te ofereço pela conversão do mundo inteiro. Imagine o quanto a sua mãe, Ursulina, isso não fez pelo seu filho, padre, que estava se preparando para ser padre. Perdeu o marido, o filho vai embora, e ela fica, a Deus dará. Imagine o coração dele, que, meus santos, quando ele voltou, a sua mãe era mendiga. Por quê? Ele era o responsável. Ele poderia, mesmo jovem, ele ia ajudar a sua mãe a se manter. Mas ele vai porque ele acredita que fazer a vontade de Deus, mesmo quando dolorosa, vale a pena. Isto é, ele vai para ser padre e de alguma maneira deixa a sua mãe aos cuidados de Deus. E a sua mãe, no sofrimento, que já tinha perdido o marido, agora o seu filho vai para um futuro incerto. Ela não perde a sua fé, é tanto que ela não é reconhecida como santa, canonizada, mas é reconhecida pelas suas virtudes. A mãe do mártir, a esposa do mártir. Santo Inácio, o marido, e Santo André, o filho, os dois mártires. E quando ele chega, então, ela é mendiga, mas rica, cheia de Cristo, mas na sua pobreza. Mas foi aquele sofrimento também que de alguma maneira concorreu para o crescimento espiritual do seu filho, para a perseverança dele. Nunca será demais, meus santos, aprender, ouvir que nós podemos, que nós precisamos oferecer os nossos sofrimentos para que Deus se utilize deles para um bem maior. E nunca será demais dizer, porque sofrimento nós temos de sobra, não é verdade? Se eu aqui perguntasse, quem tem sofrimento para oferecer? Todos nós iríamos levantar a mão. Todos nós temos algo. A pergunta é, e por que não oferecemos? Por falta de sabedoria. Por que não rezamos no nosso sofrimento?
Por que não rezamos com o nosso sofrimento? Por quê? Porque somos carentes de sabedoria. Aí nós sofremos, e aí parece que quando vamos rezar, nós afastamos o nosso sofrimento, ou quando apresentamos a Deus, o apresentamos como lamúria, como lamentação, como murmuração, e não como quem diz: Senhor, tu tens um propósito que eu não o vejo, mas tu tens um propósito, e eu digo amém à tua santíssima vontade. Seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu. Se isso faz parte da minha vida, Senhor, dá-me a graça para viver esta situação da melhor maneira possível. E repito, isso Santo André estava escrevendo, estava dizendo, não numa vida tranquila, porque é muito fácil dizer: ofereçamos os nossos sofrimentos, rezemos oferecendo a Deus os nossos sofrimentos, unamos os nossos sofrimentos aos de Cristo, quando não estamos sofrendo. Mas quando se está sofrendo e sofrendo muito, e você diz: eu quero oferecer os meus sofrimentos a Cristo, para que eles se tornem salvíficos, ali sim, é um ato de fé. Continua Santo André. Deus, porém, isso aqui é um soco no estômago de todos nós. Deus, porém, como diz a Escritura, cuida de cada cabelo de nossa cabeça e o faz com toda a sabedoria. Isto é, ele pode dizer: eu estou sofrendo, eu vou ser morto com 25 anos e Deus está cuidando de mim. Não parece algo desconexo, sem sentido? Como é que nós normalmente diríamos: Deus me livrou dos sofrimentos, Deus está cuidando de mim? O que é que ele está dizendo? Eu estou no sofrimento. Ele provavelmente sabia que ele iria morrer e Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando, Deus cuida de cada cabelo de nossa cabeça e o faz com toda a sabedoria. Abraçai, pois, a vontade de Deus. Abraçai, pois, a vontade de Deus, porque Ele cuida de nós, até quando nós, se não, principalmente quando nós nos sentimos como que abandonados. Nos sentimos em meio aos redemoinhos da nossa vida, quando nós perdemos o chão, Deus cuida de nós. Estamos, meus santos, celebrando estes santos mártires, André Kim Taegon, Paulo Chong e os 101 outros companheiros mártires que perderam a vida por causa de Cristo, mas ganharam muito mais. Peçamos hoje, por intercessão de Santo André e seus companheiros, de Nossa Senhora, a Rainha dos Mártires, que nós também tenhamos uma sabedoria semelhante para enxergar de um modo novo os nossos sofrimentos. Tenhamos uma fortaleza para que possamos viver de uma maneira nova os nossos sofrimentos. E tenhamos um novo ardor, um novo amor, para que não só continuemos amando a Deus nos nossos sofrimentos, mas o amemos ainda mais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.